Muito bem. A gente vai começar agora, e para começar não podia ser diferente. Vocês estão animados, hein? A minha voz aqui não vai aguentar, não. Vamos ver se eu dou conta, levar esse evento. Quinta-feira à tarde, nada funciona direito mais esse palavra. Para começar, eu já disse isso, mas queria de novo expressar, queria pedir aí uma abertura do nosso conselheiro Douglas Belchior, que, como eu disse, Douglas, nos enche de muito orgulho tê-lo como um dos líderes do Conselho e para quem a gente deve o agradecimento de ter construído esse evento lindo de hoje. Douglas, por favor. Muito obrigada. Salve! Salve! Bom, Paulo, querido, na sua pessoa e também nas pessoas de Zara e Márcia Lima, eu cumprimento todos aqui nessa mesa. Ministro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e agradecer a todas as colegas e os colegas dos ministérios que também prestaram seu tempo para vir aqui ouvir o movimento negro de base, um movimento de educação popular de base que é a Uneafro Brasil. Paulo, você é uma das pessoas com quem eu conversei nas últimas semanas sobre uma audácia da nossa parte, que era construir uma jornada de luta por equidade na educação com os jovens que estão em cursinhos populares e comunitários em periferias e favelas desse país. São jovens que estão ao mesmo tempo, na sua maioria, na escola pública, sabem as dificuldades da escola pública como estudantes, e é um movimento que depende radicalmente do trabalho de professores e professoras voluntárias, que são do chão da sala de aula e, de novo, sabem o que é ser professor no nosso país. Eu quero aproveitar essa deixa e pedir para os nossos professores voluntários se levantarem aqui, para a gente aplaudir, para a gente saudar as professoras e os professores desse movimento. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Para todas e todos que conhecem pouco do movimento, gente, movimento negro sempre lutou por educação. Sempre. Sempre se organizou independente do Estado e dos governos. Independente disso. Se você der um Google e escrever Sala de Aula da Frente Negra Brasileira e depois escrever Sala de Aula da Uneafro Brasil, você vai encontrar duas fotografias idênticas. Jovens, pessoas adultas, homens, mulheres, estudando, e aqueles que sabem ler ensinam os que não sabem ler. Era assim com a Frente Negra Brasileira. E assim tem sido até agora. E o Brasil é repleto, e talvez seja esse um dos movimentos mais capilarizados do país. Não tem nenhuma cidade que não tenha um cursinho popular acontecendo. Então é uma rede imensa de solidariedade, de atuação, de militância. E aqui é uma pequena amostra do que é isso pelo país. Nós, nessa jornada, ontem, realizamos uma aula pública na porta do Banco Central para discutir a taxa de juros, a alta taxa de juros, que tira bilhões do orçamento público que deveria ser investido em políticas públicas para o nosso povo e vai para bolso de banqueiro e especulador. E eu vou repetir um dado muito poderoso do professor Hélio Santos, que na aula diz que 1% dessa taxa de juros, se ela significa no montante de recursos, o que seria suficiente para uma bolsa auxílio, uma ajuda de custo para cada estudante de ensino médio desse país, hoje matriculados. Então, sem dúvida que a taxa de juros é um crime contra o povo mais pobre. A taxa de juros alta é racismo, porque atinge especialmente a população negra brasileira. Foi isso que nós fomos dizer lá, na casa deles, na casa do banco, que deveria ser nosso, né? Deveria ser nosso. E depois disso, a gente teve uma agenda incrível com a ministra Marina Silva e com a ministra Aniele. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma audiência com o ministro Camilo, através da atuação da nossa secretária Zara, que foi sensacional. O ministro se comprometeu publicamente em apoiar políticas de fomento à educação popular, a cursinhos comunitários como os nossos, e a investir em educação em relações raciais. Isso é muito importante para a gente. Depois participamos de uma audiência pública agora mesmo na Câmara Federal sobre cotas raciais. Estamos aqui agora. Amanhã de manhã temos uma audiência no Senado Federal
para discutir educação básica e, à tarde, todos estão convidados aqui a almoçar com a gente no Quilombo de Mesquita, aqui pertinho, numa ação organizada pela CONAC, pelos quilombolas do Brasil. Então, essa é a nossa jornada, uma jornada diante de um governo que é aliado, e é incrível, é impressionante a gente ter um governo que você reconhece as pessoas, não pela televisão, mas porque você já conhecia elas pela luta que elas faziam antes de ser governo. Esse governo é um governo composto por pessoas que vêm dos movimentos sociais, e a gente se reconhece. Aqui nessa mesa tem várias pessoas que são militantes do movimento social brasileiro e que hoje estão do lado, né, de lá do balcão, mas sabendo o que a gente vive aqui. Então, para nós é uma oportunidade imensa para fazer avançar a nossa agenda aqui no governo federal. Eu quero agradecer muito a oportunidade de todos vocês e o tempo. Satisfação imensa. Axé para nós. A gente é que agradece, Douglas, a gente que agradece. Olha, agora é o seguinte, primeiro, antes de passar a palavra para vocês, quero fazer uma nota do nosso secretário adjunto, que entre uma reunião e outra correu para vir aqui para ver um pouquinho do evento. Quero agradecer muito a presença do Olavo Noleto, que é o nosso vice-ministro aqui, e que achou um espacinho para vir dar uma olhada aqui. Eu queria também dar um abraço forte na Cristina Assunção, que é nossa conselheira, e também achou um espaço para estar aqui com a gente. Obrigado, Cristina. Aí agora é o seguinte, eu vou descansar um pouquinho, vou ficar sentado ali no canto. A gente vai pedir para cada um de vocês falarem no máximo em 3 minutos, para a gente ter a oportunidade de ouvir todo mundo. E aí o Douglas vai pilotar daqui, jogando a bola para vocês, para que a gente possa ouvir um pouco do que vocês vieram nos trazer hoje. Obrigado. Então, começo pelo nosso companheiro lá da Zona Leste de São Paulo, Levi. Por favor, Levi. Vem aqui. Gira pra lá. Bom, boa tarde aí, galera. Bom começo de noite, né? Eu sou o Levi, o Douglas falou. Eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo, lá da Zona Leste. Vocês estão me ouvindo bem? Sim! Então vamos lá. Em 2014 a gente se reúne em São Mateus procurando um cursinho popular. A gente queria estudar, estava no ensino médio, a gente queria ter chances no vestibular. E não tinha cursinho em São Mateus. Só tinha cursinho pago em São Paulo e era longe. A gente, lá de São Mateus, demora para se locomover pela cidade. Então a gente fala, pô, vamos unir os movimentos que tem aqui na região, vamos colaborar um com o outro e construir então um cursinho do zero. Então aí, nesse momento, a gente procura a Uneafro, e em 2014, eu, estudante secundarista na época, junto com o coletivo, né, porque a gente não faz nada sozinho, construímos o cursinho popular São Mateus em Movimento, Uneafro. E aí, em 2014, em São Paulo, tinha uma política pública do Bolsa Cursinho, que era um apoio financeiro que a Prefeitura em São Paulo disponibilizava para estudantes de cursinho. E no nosso núcleo, a gente foi contemplado com cerca de 5 bolsas, e aí a gente se reuniu e falou, pô, esse dinheiro de permanência para cursinho é legal porque ajuda a gente a poder estar nesse espaço, mas seria muito louco se ele ajudasse o cursinho. Então a gente pega esse dinheiro e começa a pagar o lanche da galera toda, a gente pega esse dinheiro e começa a pagar o transporte de todo mundo para conseguir ter o acesso do grupo, porque não seria legal um cursinho com 5 pessoas. Se a gente pode expandir com esses recursos, a gente conseguir expandir, era o trampo, né? E a gente consegue então caminhar durante 2 anos desse jeito, só que aí muda a gestão municipal e aí corta a Bolsa Cursinho. E a gente se encontra meio perdido e aí a construção coletiva é que faz o trampo, o cursinho continuar existindo.
E, assim, o foco de inserir pessoas na faculdade era o começo, a nossa ideia principal. Só que, ao passar no tempo, a gente percebeu que as matrículas do nosso cursinho começou a ter um pessoal do EJA. E essa galera do EJA que procurava o cursinho era uma galera PCD, que não tinha a política de educação efetivada na própria vida. Então, as pessoas tinham uma defasagem educacional, por muitas vezes estavam voltando para o ensino com uma idade elevada, né? E, na escola regular não conseguia esse suporte. E aí o cursinho nosso, então, ele fica trabalhando como núcleo de inclusão, mas não formal. E a gente também no trampo dos cursinhos pré-vestibulares, né? E aí, nesse corre, assim, que caminhada coletiva, chegou pandemia, tempo de todo mundo trancado dentro de casa, a gente sem saber como fazer o cursinho, diversas vezes sem espaço, a gente também trocando ideia em coletivo, lá em São Mateus, a gente tem uma boa articulação com o pessoal, então, dentro dos nossos espaços, a gente também busca apoio em um grupo de psicólogas lá de São Mateus, e aí esse grupo cria o Perifanálise, para pensar a saúde mental da nossa população, tanto dos nossos jovens, tanto dos nossos vizinhos. A gente estava num contexto bem embaçado, bem pesado. E junto disso, a gente uniu os coletivos de cultura, então, que tinha no território. A gente é São Mateus em Movimento por causa de um ponto de cultura, então, realizando saraus, realizando eventos culturais, e esse tratamento de saúde é o trabalho do cursinho durante a pandemia, e assim, apoiando as famílias. Todo esse processo eu deixo de ser secundarista, me torno um adulto, né, e ingresso na faculdade. Então, a política de permanência, todo o trampo do cursinho é da hora, passei no vestibular e, mano, primeira pessoa da família a entrar na USP, só que 3 anos depois... Massa. Não, é muito louco falar isso, porque a minha geração é a primeira que termina o ensino médio. E aí entrar numa universidade pública, só que 3 anos nessa universidade, com a falta de permanência, eu não consegui me formar, é um processo frustrante, assim, e para ser um jovem negro que tem a interseccionalidade já passando pela sua vida, a questão periférica, tudo isso se embaralha na cabeça, mas vamos correr porque não tem tempo, né? E aí voltei a trampar, fazendo as atividades do dia a dia, faço vestibular de novo e falei, mano, vou ir para a educação, passo de novo na FUVEST, curso mais uma vez 3 anos, só que sofro um acidente de trânsito, porque, de novo, a falta de política de permanência. Tem as cotas, que é a porta de entrada, mas a política de permanência é que faz a gente continuar lá. E aí, trampando, eu sou educador social, nesse corre de ir para casa, ir para a faculdade, trampo, em São Paulo a correria louca do transporte, pego uma moto, estou fazendo esse meu deslocamento, sofro um acidente de trânsito, no qual eu fraturo a terceira vértebra do pescoço, no acidente de trânsito, né? Então me torno um tetraplégico. E aí esse processo também de entender, então, enquanto jovem negro, periférico, e hoje um corpo com deficiência, também é um processo de reflexão, e tudo isso faz parte, né, da jornada. Só que, de novo, é o trampo, é o corre, a gente não pode parar. E nesse momento, então, eu recebo o chamado mesmo para voltar e falar, correr pela Uniafro de novo, construir um núcleo PCD, um núcleo de acessibilidade, parceria com o Thiago, que eu não posso deixar de falar o nome dele, porque o mano O mano é o corre, ele está junto com a gente desde o comecinho, e agora a gente está unindo esforços, né, para juntos construir um núcleo de acessibilidade e fazer realmente uma educação inclusiva e acessível, porque a gente não consegue aceitar isso. A gente tem a lei de cotas, e aí pegar a população negra dentro de universidades, com acesso à lei de cotas, a gente faz um recorte então desse montante negro. E aí apenas 0,6% dessa população negra que entra do montante, só 0,6% ser pessoas negras com deficiência, é inadmissível, não tem condição. E pegar o montante de pessoas PCDs que acessam por cotas o ensino superior e só ver 35% ser pessoas negras, também não é admissível. Não tem como a Uniafro fechar o olho, não tem como eu fechar o olho. E é por isso que a gente está correndo e construindo esse IGT, construindo esse núcleo, porque as ações afirmativas para esse recorte, elas são muito necessárias e são urgentes. Pensar nessa população que é invisibilizada, pensar nos nossos corpos ocupando os espaços
e dividindo sala de aula, sendo professores, trampando em lugares de tomada de decisão é importante, porque como a gente é a realização do sonho de liberdade dos nossos ancestrais, a gente quer continuar sonhando e quer continuar sendo livre e tendo acesso a tudo que é nosso por direito. É isso, Uniafro resiste. Já passar a palavra para a Stephanie, de Poá. Três minutinhos para a gente poder ouvir todo mundo, tá bom? Oi, gente. Primeiro eu queria saudar a mesa. Dizer que eu estou muito feliz, porque eu estou com gente muito parecida comigo, que está pela primeira vez no espaço de poder, que voou pela primeira vez, e ressaltar a importância do nosso povo estar aqui hoje. Aí, queria começar me apresentando. Eu sou a Stephanie. Eu sou lá de Poá, do extremo leste de São Paulo, e eu sempre costumo dizer que eu sou cria desse movimento. Eu conheci a Uniafro quando eu tinha 14 anos, e eu entendi que a mulher preta na periferia tinha outras possibilidades, e uma delas é a educação. E aí, quando a gente fala da dignidade do nosso povo, eu queria partir do ponto zero, né? Que é a fome. O nosso povo nunca teve uma segurança alimentar. E aí eu acho que um dos nossos trampos mais importantes de incidência política durante a pandemia foi a nossa campanha Tem Gente com Fome, que conseguiu distribuir mais de 1 tonelada de alimentos nos nossos territórios. E também ressaltar que nós, a todo momento no nosso território, desenvolvemos tecnologia para que nosso povo consiga sobreviver. E como é importante a gente ter políticas públicas e que a gente consiga continuar fomentando o nosso trabalho. E de outros movimentos, como a Uniafro, que tem o contato ali com as pessoas vulneráveis, e que a gente tem que ocupar todos os espaços, né? E aí eu também queria falar especificamente dos meninos negros, que onde estão os nossos meninos negros? Eu sei que a gente sempre se pergunta disso nos núcleos. A gente tem uma maior evasão dos meninos negros nos cursinhos, na escola pública, e de como é importante o Ministério, o governo, ter núcleos de educação de esporte, para que esses meninos consigam fazer aquilo que eles já fazem, porque a várzea, ela foi criada pelo nosso povo, pelo povo brasileiro, e é a nossa cultura, e ela tem que ser valorizada também. Eu quero falar rapidinho, porque senão passa o tempo, né? E aí, queria agradecer de novo e ressaltar que enquanto houver racismo, não haverá democracia, e aí a gente precisa estar aqui firme e forte e voltar em outros momentos para discutir sobre o que o nosso povo está passando. É isso, gente. Obrigada. Amanda. Muito obrigada. Opa, boa noite, meu nome é Amanda, eu sou da Ocupação 9 de Julho, sou cria de movimentos sociais, ocupante, fazendo trabalho com a minha mãe, e eu queria respaldar aqui uma importância, uma questão assim, que a gente não debate muito sobre isso. É que como o racismo é uma doença dentro de uma sociedade como a nossa. A gente, a população preta, é violentada constantemente. E o trabalho da Uniafro, resgatando esses jovens que, por muitas vezes, no final de semana, não tem uma questão de lazer, uma questão cultural, trazendo esses jovens para dentro desses espaços públicos, como a minha amiga maravilhosa, linda, falou, que é um espaço de poder.
é um direito nosso e muitas vezes a gente não sabe disso. Eu entrei na Uniafro esse ano, meu aniversário foi no dia da FEFELESTE, no dia da Ocupa. Eu fiquei assim, eu falei, vou entrar na Uniafro, fazer o cursinho e ir embora. Tipo, passando na faculdade, vou embora. Mas depois eu entrei aqui e eu falei, aqui é uma família e eu vou participar dessa família. Eu vou voltar para essa família, porque daqui a 20 anos vai ter uma Amanda que vai um dia querer fazer economia. Vai ter uma Amanda que vai querer passar em letras na Federal. Eu queria agradecer vocês, porque vocês se tornaram a minha família. E é muito importante para mim, porque, como dizia o Emicida, só Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Só Deus sabe o que é não ter o que comer. Só Deus sabe o que não é ter uma educação de básica, que era o nosso direito. Deus sabe o que não é ter uma educação, não ter um sistema de saúde público que garante os nossos... A gente entende que está vindo um novo governo, que vai nos apoiar e que está nos apoiando. Recebeu a gente aqui com toda a luta. Foi uma coisa assim que... Nossa, gente, eu estou chorando, pelo amor de Deus. Um dia eu vou passar em economia na Federal. Eu vou voltar. E ontem a gente teve o aulão no Banco Central e eu falei assim, cara, eu vou voltar aqui, apresentando daqui a 10 anos, um aulão para esses alunos, eu vou estar aqui. Isso é uma promessa, isso não é eu vou cumprir. E eu vou cumprir, tá, gente? Eu vou cumprir. Tá, e eu queria ressaltar um ponto muito importante, é a participação da Uniafro dentro do nosso grupo, vamos dizer, o nosso gueto, por partes, porque somos excluídos. Eu moro em uma região nobre, perto da Avenida Paulista, mas somos moradores de ocupação e muitas vezes somos marginalizados. Não posso entrar no supermercado de chinelo, eu não posso ir de cabelo solto, eu tenho que ir arrumadinha, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que ir normal, como aqueles padrões que eles impuseram para a gente. E eu queria ressaltar que como se a Uniafro pudesse participar dentro desses movimentos, como se ela pudesse entrar nesses guetos como a gente se junta e pudesse transformar esses jovens, falar para esses jovens que igual falaram para mim, que a gente tem sim o poder de entrar no supermercado de cabeça erguida, sem ser taxado como criminoso. Era só isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Wesley, Baixada Fluminense. 3 minutinhos para todo mundo falar. E aí? Então, Amanda, você falou aqui, e quando você falou que vai voltar para dar aula, espero que você volte para dar aula como presidente do Banco Central, que é o que a gente quer no lugar do Campos Neto, né? Sabe muito mais de economia do que o Campos Neto, com certeza, porque conhece o que é a fome. Então, eu sou Wesley Teixeira, sou lá da Baixada Fluminense, Baixada Cruel, sou do Morro do Sapo, minha mãe é uma grande educadora popular, mas ela nunca tinha entrado na universidade. Ela sempre pediu para mim entrar na universidade e foi assim que começou minha luta na educação, para que minha escola fosse boa, para mim não sair da escola do Irineu Marinho, que depois eu venha ocupar essa escola para melhorar ela e depois montar um pré-vestibular chamado Mais Nós para a gente entrar na universidade. E eu entro na universidade. E 2018, a partir de 2016, a gente enfrentou o que tem de pior aqui no Brasil. E minha mãe decide voltar para a universidade. Empregada doméstica, depois de anos, voltou para a universidade e está fazendo pedagogia na UERJ. Eu digo isso porque nós enfrentamos o pior que teve no Brasil. E nós, e aqui olhando para o Douglas, olhando para a Uniafro, nós enfrentamos. A gente não se omitiu. A gente se posicionou, a gente montou uma coalizão de movimentos negros para falar sobre isso, a gente foi lá e quando todo mundo estava podendo ficar em casa, muitos de nós saímos de casa para entregar comida para os nossos não morrer. Enquanto a gente estava, muita gente em casa segura,
tentando se proteger de uma pandemia onde não se chegava a vacina, porque a gente tinha um presidente genocida, a gente tinha a PM no Rio de Janeiro entrando dentro de casa e matando jovens, adolescentes, crianças, e a gente tendo que ir para a rua fazer manifestação, se posicionar. A gente teve a democracia atacada e a gente disse, enquanto houver racismo não haverá democracia, e a gente enfrentou esse processo, e quando veio as eleições, a gente enfrentou o processo juntos. Eu fui candidato no Rio de Janeiro, com muito orgulho, tive 21 mil votos naquela cidade, onde tem toda aquela milícia. Douglas Belchior foi candidato em São Paulo e a gente foi para mostrar que a gente tem que estar aqui nesse lugar. E independente de ganhando ou perdendo, nós vamos estar sempre aqui ocupando junto com os nossos, todos eles. Então, nós viemos aqui para o governo para cobrar, para pedir. Que bom que vocês estão ali, mas agora chegou a hora da gente fazer o que esse Brasil precisa ser feito. E não é o que já foi feito, é muito mais do que já foi feito, como tem dito o presidente Lula. Então eu quero encerrar minha fala. Antes de encerrar, eu só quero cantar uma musiquinha que todo mundo gosta, né? Esse é um funk também, o coro dele é assim, ó. Tá tudo errado, errado é difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Comunidade que vive à vontade, com mais liberdade, tem mais para colher. Os altos caminhos da felicidade são a paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, levando pancada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado. Não se combate crime organizado, mandando brindado saber que viela, pois só vai gerar mais ira naqueles que moram dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, são só meus direitos que eu quero aqui. Pé na porta sem mandato, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado. Errado é difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora dos bichos pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mãe sem emprego, filho sem escola, é o ciclo que rola naquele lugar. São milhares de histórias que no fim são as mesmas, pode reparar. Sinceramente eu não vejo saída de como devia tal ciclo parar. Mas do jeito que estão nos tratando, só estão ajudando esse mal se alastrar. Mora em polícia, mora em vagabundo, e no mesmo segundo outro vem ocupar o lugar daquele que um dia se foi e pior depois. Geral deixa pra lá. Agora, amigo, o papo é contigo. Só mais um aviso pra finalizar. O futuro do Brasil depende do fruto que essa galera aqui for plantar. Uau. A gente vai fazer agora um pedaço do nosso lado. E aí vamos voltar para vocês, né? Tem um pedaço da nossa gente aqui que tem reunião, está com o tempo estourado, mas eles querem dar uma saudação antes de sair. Então, vamos ouvir um pouquinho do nosso lado e a gente volta para terminar com vocês. Para começar, eu queria convidar para dar uma palavra a professora Márcia Lima, secretária de Políticas e Ações Afirmativas, do Ministério da Igualdade Racial. Boa noite. Estou aqui representando o Ministério da Igualdade Racial. Eu quero dizer que é uma honra muito grande ver esse espaço com essa juventude toda, né? Acho que a gente que está aqui dentro do governo, que está vendo tanta transformação, tanta mudança, é muito diferente, né? Receber jovens aqui, a gente está muito feliz. Eu acho que parabenizar o Douglas pela iniciativa, agradecer ao Paulo, a esse acolhimento e dizer que nós, no Ministério da Igualdade Racial, trabalhamos muito, né, em prol dessa agenda da juventude negra na universidade, da juventude negra viva, que isso é um ponto muito importante. Nós estamos agora fazendo a caravana da Juventude Negra Viva, passando em todas as capitais do país para acolher ideias, depoimentos, propostas e construir um plano junto com governos, municípios, para que a gente possa realmente reduzir essa letalidade tão cruel, né? Mas, ao mesmo tempo, também estamos trabalhando muito
na questão do acesso e da permanência. Estamos sempre discutindo essa agenda de acesso e permanência ao ensino superior, mas eu acho muito importante lembrar que a gente só pode pensar o acesso ao ensino superior se a gente tiver a demanda, ou seja, se tivermos os jovens se candidatando, passando no Enem, e por isso também a agenda do ensino médio, as dificuldades recentes que a gente viu depois da pandemia, é uma agenda prioritária, né? Então, acessar a universidade depende também dessa conclusão do ensino médio, que a gente sabe que tem sido muito difícil, né? Então, em nome do Ministério da Igualdade Racial, eu agradeço muito essa visita e esse momento, e tenham certeza que nós estamos dedicando todas as horas dos nossos dias, porque essa coisa de que a gente não tem hora, né? A gente não tem hora, não tem fim de semana, não tem tarde, dia, noite, para que a gente possa realmente reconstruir esse país. O Brasil voltou e voltou por vocês. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Antes de passar a palavra para a Zara, que vai dar um oi, ela já esteve com vocês, mas mesmo assim a gente faz questão que ela dê um oi rápido, porque ela também tem que sair. Eu queria convidar o nosso Diogo Silva, que é assessor especial da ministra do Esporte, para estar com a gente na mesa e dar uma palavrinha já já. Diogo, por favor. Atleta, medalhista, pan-americano. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Para dar uma saudação para a gente, Zara Figueiredo, nossa secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Obrigada. Bom, eu dei bom dia a esse grupo e agora eu volto para dar boa noite. Passamos o tempo todo juntos. Boa noite. Bom, eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do Douglas Belchior, que eu acho que sintetiza bastante esse momento, né? Ministro, prazer. Então, eu acho que nós já tivemos uma boa conversa hoje com o ministro Camilo, na parte da manhã, e talvez como uma última palavra para pensar como é que esse governo do presidente Lula, do ministro Camilo enxerga a educação, eu quero retomar pelo menos 4 notícias recentes na mídia. Então, assim, eu acho que nos últimos 2 meses, nós vimos na mídia um homem negro ser amarrado pelos pés e mãos pela polícia. Vimos um simulador de escravidão. Depois nós vimos algumas tiktokers dando banana e macaco para crianças e rindo. E assistimos, por fim, o caso do Vini Júnior. Então, assim, em todos esses casos, a sociedade reagiu, se indignou, como precisa se indignar, e a imprensa repercutiu amplamente como deveria fazer em todos esses episódios. Entretanto, todos esses episódios têm o mesmo ponto, o racismo. E em todos esses casos nós vimos essa indignação acertada da sociedade e vimos a repercussão pela mídia de modo acertado. Entretanto, nós temos naturalizado essa mesma dimensão quando a gente fala de educação. O que eu quero dizer com isso? A sociedade, ela tem naturalizado a não aprendizagem de meninos e meninas negras. A sociedade e a mídia não têm tratado como faces da mesma moeda desses 4 casos que eu dei, o fato de crianças negras, de adolescentes negros, de jovens negros estarem nas piores escolas, com pior infraestrutura, com baixa expectativa docente sobre eles, e nós naturalizamos 4 anos de atraso de aprendizagem entre meninos negras e negras. Então, é parte do compromisso desse governo, no âmbito da educação, reconstruir, digamos, o contrato social, educacional, racial nesse país. É para isso que eu acho que
o presidente Lula escolheu aqueles grupos para subir a rampa. Eles não são um artefato estético, eles são pessoas reais, e o trabalho desse governo, incluindo o Ministério de Educação, é trabalhar muito para que daqui a 4 anos, esses grupos que subiram a rampa, nos quais estão bem representados aqui, eles desçam muito melhor do que subiram. É isso. Muito obrigada. Nós vamos ter que liberar as nossas secretárias que estão atrasadíssimas para uma reunião. É por uma boa causa. E elas já atrasaram a reunião que eu já vi. Obrigado, secretárias. A gente vai ouvir agora também, porque eu acho que vai ter que sair o nosso Wellington Rezende Rassegal, que é o secretário substituto de Territórios, Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por favor. Boa noite, todas, todos, todes. Quero cumprimentar aqui a mesa, através do ministro Wellington, e ao movimento, aqui pelo Douglas Belchior. Trago aqui a mensagem do ministro Paulo Teixeira, que felizmente não pôde estar aqui junto com o ministro Wellington, e o secretário Edmilson Cerqueira, baiano, nosso Rastafari, que está à frente da Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais. Nossa mensagem é o desafio que nós temos com o rural brasileiro e, em especial, com nossos povos e comunidades tradicionais. Nós temos o relançamento de políticas públicas para o desenvolvimento agrário, desenvolvimento rural, e no centro dessa agenda, dialogando com os demais ministérios, em parceria, o desafio da produção de alimentos, o desafio da existência e do fortalecimento dos nossos povos e comunidades tradicionais nos diversos estados, nos diversos biomas, fazendo uma afirmação das suas diversas etnias, uma pauta do etnodesenvolvimento. Então, a Secretaria de Desenvolvimento de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombola tem na sua missão a inclusão produtiva, o etnodesenvolvimento, mas, sobretudo, um compromisso com a governança e a regularização dos nossos territórios. Então, essa é uma pauta que vem para o centro da agenda do nosso povo. Falar aí em povos e comunidades tradicionais, nós estamos falando de quilombolas, estamos falando de indígenas também, toda essa diversidade que aqui vocês representam. E nessa agenda nós temos 2 recortes importantes para dar destaque. A questão de gênero, do empoderamento da mulher nesse contexto, mas também o processo da sucessão rural. E aí o nosso desafio nessa reconstrução é fortalecer a nossa agenda de juventude. No Ministério nós temos uma assessoria especial para a juventude. Está lá com a Duda Mendonça. Ela não pôde estar aqui, mas nós temos um espaço de diálogo. Temos um espaço de diálogo com esse olhar. Olha o relançamento do Plano Safra, que se fala num Plano Safra que é o mais feminista, é o mais PCTs, quilombolas, indígena, da história do Plano Safra, dos últimos 10, 15 anos aí, da existência, e desse intervalo em que houve a interrupção de políticas públicas, mas com esse relançamento, esse olhar de sensibilidade para dialogar com as pautas fundamentais. E nós temos também outros desafios para a juventude nesse processo da sucessão, que é a pressão sobre esses territórios, sobretudo em territórios em que o Estado brasileiro ainda tem alguma dificuldade na proteção, no levar as políticas públicas a essas populações mais distantes. A questão da pressão sobre a mineração ilegal, do narcotráfico nesses territórios, e aí a nossa juventude, vocês
são, né, essa parte mais frágil dessas populações nesses espaços rurais. Então, precisamos muito escutar vocês, precisamos trabalhar muito esse contexto de como articular políticas públicas para a inclusão produtiva, mas também para acesso a outras políticas públicas. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria, né, em uma concertação, né, um diálogo muito próximo com os demais ministérios, e a gente está falando da educação, né, o desenvolvimento social, né, a saúde, todos os outros ministérios que têm ações e políticas públicas a serem direcionadas à agenda de vocês, para que a gente possa fazer isso conjuntamente. Essa é a nossa expectativa, né, de continuar construindo bons arranjos, né, e fazendo muitas sinergias, né, na orientação do que tem sido posto como desafio pelo nosso presidente, pelos nossos ministros, né, que estão com essa tarefa de reconstruir o Brasil e fazer essa agenda de unidade em torno desse desenvolvimento, dessa inclusão social. Eu me reservo a esse momento, mas me coloco à disposição, né, para que a gente possa continuar, né, dialogando com a agenda que vocês trazem aqui a partir do Conselho, né? E esse sempre vai ser o nosso referencial. Obrigado. Obrigado, Wellington. Para ouvir mais uma pessoa de cá e voltar para vocês, para a gente ir para a nossa reta final, eu queria ouvir o nosso Diogo Silva, que é assessor especial da ministra do Esporte, atleta, medalhista pan-americano, é isso, Diogo? Boa tarde a todos e todas. Salve. Bom, fui um atleta olímpico, jovem de periferia, participei de políticas afirmativas no ingresso da minha universidade, pelo cursinho Herbert de Souza, lá em Campinas, na Vila União, sou fruto de quebrada e me reconheço em vocês, sei exatamente como é essa caminhada e sei também onde ela pode chegar. Eu estou aqui. Durante muito tempo da nossa vida, a gente tem medo até de sonhar, né? Para não ficar frustrado. Mas é o sonho que nos motiva, é o sonho que vai nos colocar onde a gente deseja. Antigamente eu usava terno e gravata só para ir em grandes eventos. Hoje eu uso todo dia. E tenho orgulho disso. Porque isso não é natural no nosso meio. Isso é até algo que provoca estranheza. Né? Como diz na quebrada, estourou, né? Estouramos mesmo. E a gente tem que se reconhecer que estourou. A presença de vocês é isso. Né? Quando que isso aconteceu? Em qual momento que isso aconteceu? E em São Paulo, né, eu moro na região do Educandário, Raposo, né, os Invisíveis, sei exatamente como é que é. E eu tenho um recorte com o esporte, é de que forma que o esporte pode alcançá-los, ou para quem já alcançou, e de que forma que vocês conseguem ver no esporte uma projeção das reivindicações. De que forma que o esporte pode ser o caminho daquilo que vocês projetam para o futuro. Porque o esporte para mim me deu bolsa de estudo, o esporte para mim foi meu primeiro emprego, e o esporte hoje me colocou no Ministério do Esporte. Eu devo tudo ao esporte. Eu fui bolsista minha vida toda, fiz parte da Bolsa Atleta, a maior transferência de renda que existe do Estado para o esporte, que atinge praticamente os bolsistas hoje do Brasil. Praticamente são esses jovens de periferia, mas a gente não reconhece o esporte como primeiro emprego. Então, isso são pautas, são recortes que a gente precisa aproximar do esporte sendo visto como primeiro emprego, do esporte sendo visto para entrar dentro da universidade e o esporte como projeção de futuro. Tudo isso é possível. Nós temos um Ministério do Esporte que hoje está de portas abertas, que hoje tem o interesse em ouvi-los,
tem interesse de trabalhar junto, tem interesse de aproximar. Eu e o Douglas já nos conhecemos de longas jornadas. A porta fica aberta, já recebemos o Douglas no Ministério e vamos receber quantas vezes for necessário com a Frente Parlamentar Antirracista, com a Coalizão Negra, para criar políticas onde o esporte seja efetivo no movimento, seja efetivo na cultura de periferia e que não seja diálogo político, que ele seja de fato real, porque ele salva, ele contribui e nós estamos aqui para vencer. Então, se vejam vencedor, sejam vencedores e às vezes vocês vão voltar para casa e achar que fizeram muito pouco. Só que o movimento que vocês fizeram hoje vai reverberar como está reverberando, estamos ao vivo. Muitas pessoas estão vendo vocês numa grande dimensão que é o nosso país e vocês já fizeram a diferença, que assim como eu, muitos de vocês foram os primeiros, que sejamos os primeiros para poder vir os segundos e os terceiros e os quartos. Um grande abraço. Muito obrigada. Vamos para a nossa última rodada, então. O Cássius, também da Baixada do Rio Roxo. Boa noite a todos e todas e todes. Eu sou Cássius Clay, sou estudante também, né? Sou um jovem negro. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Da Baixada Fluminense. E o nosso território, ele é sobretudo marcado por diversas desigualdades que acometem a nossa sociedade. A desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade na educação. E fazendo uma síntese das palavras que foram faladas aqui, tanto pelo assessor, pelas secretárias que estavam, é um olhar que a gente tem que ter, sobretudo para os jovens do Degase. Os jovens da Fundação Casa, que em sua maioria são jovens negros, são jovens de periferia, que estão à margem da lei. Esse é o olhar que a gente tem que ter para ter o acesso ao primeiro emprego, sobretudo através do esporte, que eles adoram tanto aqui como em São Paulo. Onde eu moro é uma favela no Rio de Janeiro e muitos jovens, eles participam de todas as rodadas de futebol que tem lá. Isso porque são os próprios moradores fazendo. Imagina com o apoio da assessoria, imagina com o apoio da secretaria. E eu conheço a Uneafro nessa perspectiva. Quando eu era estagiário, tive acesso ao meu primeiro emprego no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando na Promotoria de Infância e Juventude. E lá eu descobri a Uneafro, fazendo um trabalho fundamental com esses jovens que são tirados dali, tirado todas as suas oportunidades. Então a gente faz esse trabalho de educação antirracista, colocando nesses indivíduos que eles têm sim cidadania e para além disso a gente constrói esses acessos. Nós temos que ter esse olhar. E o ministro do Desenvolvimento Social pode nos ajudar muito, obviamente, combatendo a fome. A Uneafro, junto com a Coalizão Negra por Direitos, entregou milhares de cestas básicas por todo o país. Nós por nós. Imagina com o ministro nos ajudando. Para terminar, gente, que eu estou em pouco tempo, é fundamental dizer também que quando eu entrei na Uneafro como estudante, me torno coordenador, eu também sou eleito. Fui eleito conselheiro municipal de promoção da igualdade racial do meu município. E lá a gente debate política pública efetiva, política pública com dados. E são esses dados que a Uneafro também produz, que a gente vai ajudar vocês e vocês vão nos ajudar, porque não dá mais para fazer política para nós, sem nós. Chamar a Júlia Rosária
do Núcleo Sérgio Paloma. Boa noite a todos, boa noite à mesa, muito obrigada pela oportunidade, acima de tudo. Eu gostaria de resumir, né, porque temos só 3 minutos, e o que acontece? Eu sou uma jovem do Rio de Janeiro, eu tenho 29 anos, e no Rio de Janeiro eu estava com um desejo enorme de poder voltar a cursar a faculdade. Eu iniciei minha faculdade de psicologia, sendo que a realidade do Rio de Janeiro, ela é muito cruel. O Rio de Janeiro não tem espaços de cultura. E aí eu me mudei para São Paulo e assim que eu cheguei aqui, eu encontrei a Casa de Cultura Hip Hop Jaçanã, que tem um apoio da Uniafro e promove esse curso universitário de uma forma tão ampla, sabe? É uma forma que nos motiva. Temos uma aula de formação política toda semana e em cada aula a gente discute temas que são relevantes para a sociedade. E aí eu gostaria de trazer aqui uma reflexão. Eu precisei sair do Rio de Janeiro, que todo mundo sabe a potência que é o Rio de Janeiro, para conseguir um curso vestibular. Então, a Uniafro tem uma força muito grande em São Paulo e faz-se necessário que essa força seja expandida para o restante do Brasil. Eu queria citar aqui o efeito da mera exposição, que é uma experiência que foi feita em 1876 pelo psicólogo Gustav Fechner, que quanto mais a gente vê uma coisa, mais a gente gosta. E a secretária comentou a questão das mídias e como que a gente vê o incentivo ao estudo. Como que a gente vê um incentivo para que o jovem periférico possa ser um doutor, possa ser um ministro, porque até mesmo dentro do esporte, o que a gente percebe é uma segregação. Eu nunca vi um negro pobre jogando tênis. Então, assim, eu acredito que é fundamental que a gente possa estimular os nossos jovens, porque muito se fala da evasão, mas pouco se fala do estímulo. E sem estímulo a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E para concluir as minhas palavras, eu gostaria de trazer aqui a citação de um pacifista, o doutor Daisaku Ikeda, que é um líder religioso também, mas que tem como foco a dignidade da vida. A gente só vai conseguir a mudança que a gente tanto quer quando a gente conseguir a valorização de cada pessoa. Quando a gente entender que estamos no século XXI e não dá mais para separar as pessoas pelas classes sociais. Então, eu gostaria de finalizar as minhas palavras citando um trecho que fala o seguinte, que foi, inclusive, quem quiser pesquisar, está na Proposta de Paz de 2021, que é uma proposta de paz que a cada ano é enviada para a ONU com ações práticas e objetivas para a mudança social. E diz o seguinte: a educação e a consciência sobre os direitos humanos são verdadeiros antídotos contra a discriminação, pois resgatam a consciência da dignidade da vida da própria pessoa e da dos demais. Isso deve ser parte dos esforços das pessoas para construir uma cultura de direitos humanos, na qual não seja negada a dignidade de ninguém. Precisamos literalmente não soltar a mão de ninguém e entender que só o que vai construir um futuro melhor é o incentivo a cada jovem. Da minha parte é só, muito obrigada. Yasmin. Primeiramente, boa noite. Eu sou a Yasmin Pereira Lima, eu sou de São Bernardo do Campo. Eu estou representando o Núcleo Nayeli Franco e o Núcleo Tia Jura, que são os núcleos de São Bernardo. E quando me falaram dessas pautas, eu confesso que eu fiquei confusa. Como que eu vou pensar na valorização da vida das pessoas pretas se o meu prefeito não pensa? A Uniafro fez uma denúncia contra o prefeito de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando, na ONU. Por ser racista, ele fechou inúmeras casas de cultura,
ele fez comemorações alemãs e japonesas no Dia da Consciência Negra. E vendo eles falarem de lazer, me dói muito, porque eu não tenho. Porque o que eu tinha de lazer está sendo fechado no espaço onde eu moro. Então, eu sinto muito não ter trago uma pauta com uma proposta para vocês, mas eu achei muito importante vir falar disso. E, inclusive, eu vou pedir para as meninas que estão comigo em São Bernardo entregar para vocês a denúncia, porque em 3 minutos eu não posso falar a denúncia inteira, mas a gente tem o papel e eu vou entregar para vocês, porque é muito importante que todos saibam. E é isso. A gente precisa que vocês nos ajudem, porque ele não é o único prefeito assim, ele não é a única pessoa pública assim. Então, se a gente não tem vocês, se a gente tem que se apoiar só neles, a gente não consegue, porque a gente não tem eles. Eles são o nosso oposto, as pessoas que querem matar a gente. Então, eu peço encarecidamente para vocês nos ajudem. E porque, como falaram, a gente trabalha sozinho, mas trabalhar sozinho nunca é demais. Nunca é bom. E a gente faz... o que a gente faz é muito importante, mas com vocês a gente vai alcançar um número muito maior de pessoas e vai poder ajudar muitas pessoas. E, gente, eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a chorar e não tô querendo. Gente, eu vou entregar na mão do ministro. Aí. Bom, Paulo, então nós ouvimos as nossas lideranças e eu reafirmo aqui, ministro, ministra, todos os colegas dos ministérios, que a nossa rede de educação popular espalhada, com núcleos de educação em São Paulo, Rio, na Bahia, e com núcleos de educação antirracista, núcleos antirracistas no país inteiro, estão nos territórios e podem ser, sem dúvida, um espaço de referência de direitos humanos, onde a gente pode fazer chegar com mais força e com muito empenho e compromisso das pessoas do território as políticas públicas que vocês querem e devem implementar nos seus ministérios, seja no campo da educação, do esporte, do desenvolvimento social, ministro, né? Com uma demanda enorme de necessidade de primeiro emprego, de oportunidade para a juventude. Então, essa galera está organizada e está pronta para ajudar o governo a mudar esse país. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. A gente vai caminhando para o fim, vamos ouvir a parte final aqui dos nossos que estão aqui para prestar contas, ouvir e contar um pouco para vocês o que a gente pode fazer. E ele que já fez um esforço danado para estar aqui hoje, está atrasadíssimo, já está atrapalhando o outro evento lá, porque quis ficar com a gente o máximo que pôde, quis ouvir todos os estudantes, todas as alunas, todos os alunos. É com ele que a gente vai começar esse quarto bloco. E queria dizer, ministro Wellington, que é realmente uma alegria muito grande ter o senhor aqui, porque o senhor tem sido um incansável apoiador do Conselho e das boas causas em geral. Então, nosso ministro Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Boa noite. Primeiro, quem merece uma salva de palmas são vocês, as entidades, permitam-me. Sei que são muitas entidades aqui também, mas em nome da Uniafro aqui, pedir aí uma salva de palmas aí para todos que fazem esse trabalho. Então, é uma alegria, realmente,
partilhar aqui com tantas pessoas, com tantas experiências, e de pronto é um privilégio partilhar aqui desse momento com vocês. O presidente Lula nos recomenda todo dia dessa aproximação. Ele não acredita em política trancado num gabinete. Ele não acredita. Eu já visitei 19 estados de janeiro para cá. Ainda segunda-feira estava na Paraíba, no sábado estava no Rio de Janeiro, sexta-feira estava em São Paulo, quinta-feira estava no Pará, lá em Belém do Pará, ou seja, aí a ideia de seguir essa caminhada. Aqui com a minha querida Juliana, aqui com a Ana Moza, meu irmão Douglas, andei paquerando para ele me ajudar lá, depois ele me abandonou. Vou cantar a música Abandonado por Você. Mas eu sei que a causa que ele está é tão importante como em qualquer área e talvez até mais, com mais liberdade. Então, meu querido, olha, muito orgulho aqui do seu trabalho e vamos estar juntos, tá certo? Meu querido Paulo Pereira, esse jovem que o Paulo tem um trabalho extraordinário, um desafio que é de trabalhar todos os temas do Conselhão, como ficou conhecido. Minha querida Mariana, uma alegria muito grande também estar contigo. Aqui também a Maíse Savian, Jessi Santos, aqui o Diogo, né? E eu quero, me permita aqui, saudar aqui com muito carinho meus parentes indígenas, tá certo? Aqui através da Sabrina Jacobs. Levanta isso, Sabrina. Sabrina é da etnia Chucuru e o Bari Orlando e é Catanauá. Eu sou da minha família, né, na verdade, da Nação G, tribo de Jaicó, lá do meu querido Piauí. Então, um prazer muito grande partilhar aqui nesse momento com vocês. Aprendi muito aqui com o Levi, o Wesley, Cássius, aqui com o Stefani, Yasmin, Amanda, a Júlia, e sei que aprenderia muito mais com quantos ouvisse aqui. Eu vou contar, não sei se vocês sabem, eu sou metido a escritor. Estou na Academia Piauiense de Letras e publiquei alguns livros e tem um livro que eu lancei chamado Macambira, tem 4 contos, um deles, Caixa d'Água, fazer propaganda agora, está na Amazon, viu? E é baratinho, vê quanto cai, R$5,50 lá do livro, na minha conta. Mas Oeiras, a minha cidade natal, ela representa muito esse momento aqui hoje. É um patrimônio da humanidade, uma cidade mais antiga que Diamantina, cerca de 310 anos. Lá vivendo, a cidade tem um riacho, chamado Riacho do Mocha. E eu, ainda criança, tinha o lado dos negros e negras e o lado, não é? Eu percebia que não era nem dos brancos, né? Porque nem todos eram brancos, mas o lado da colonização portuguesa, que permanece bem menor do que hoje o preconceito, mas permanece ainda essa concentração. Quem um dia visitar lá vai perceber. E eu, em 1976, eu tinha 14 anos e de uma família pobre, mas fui abraçado por uma pessoa da família que tinha acesso a Oeiras Clube, a um clube, era muito tradicional na minha geração, os clubes de festas, de bailes, em formatura,
Os que têm aqui mais de 40 anos se lembram disso. E ali, na minha inocência, eu vinha de Oeiras Nova, que era o bairro era uma espécie de favela, eram os mais pobres de Oeiras, a área central entre a região de negros e negras e a região de variadas raças, etnias ali, a presença naquela região. E eu levei um amigo negro, colega de jogar peteca, né, bila, estudava, chamado Aloísio, para uma festa, com os 2 convites. Eu tinha condição de comprar o ingresso da festa. E ao chegar na portaria, sim, as pessoas que estavam ali na portaria disseram: você entra, ele não. Fiquei sem entender, mas está o ingresso aqui. Você entra, mas ele não. Mas está o ingresso, eu comprei o ingresso. Vocês venderam o ingresso para 2. Nós estamos para entrar. Ele não entra, porque aqui não entra negro. Imaginem, choque. Eu percebia o racismo, mas foi assim uma forma que me chocou. E a gente saiu dali, era comum entre os jovens, compramos meio litro de rum pirata, completamos com Coca-Cola e uma Cuba Libre. Tive o privilégio de tomar uma com Fidel Castro preparando. Numa viagem com o Lula em 2001. E ali, a gente tomando, ele chorou e me dizendo: você não sabe o que eu passo, não sabe o que os negros e as negras passam. A vontade que eu tenho de comprar um saco de veneno e jogar lá na caixa d'água do Canela. O Canela é uma região alta da cidade. E era a região, aquela caixa d'água abastecia só os brancos. Daí eu escrevi esse caos, foi premiado na época pela revista Cruzeiro de Minas Gerais, enfim. Mas conto isso para mostrar que foi um erro histórico achar que a partir da Lei Áurea estava tudo resolvido. Que nem achar que depois de uma grande mentira, que o Dom Pedro simplesmente levantou uma espada e ficamos todos independentes. Então, o Brasil precisa se reencontrar com as verdades, com o seu mundo. Meu avô, já bem mais próximo dos aprendizados com os povos das origens, ensinava coisas simples. E é a partir do ensinamento dele, da minha mãe, que certamente eu consegui, me conhece, conviver muito bem com os diferentes. Porque ele ensinava simplesmente ser humano, ponto. E acho que hoje a sociedade, no mundo inteiro, já não é mais a disputa entre as ideologias que a gente ainda hoje, de esquerda, de direita, tem sim ainda a sua presença, mas o mundo está dividido em mais ou menos humano. E o pior que em meio a isso, temos os seres humanos desumanos. Seres humanos desumanos. Quando alguém nega comprar vacina já existente e deixa morrer, tendo condições de salvar milhares de pessoas e viver isso no Fórum dos Governadores, na coordenação da pandemia, nós estamos falando de desumanidade. Quando a gente arrebenta tantos programas e deixa, como encontramos, 94 milhões de pessoas no cadastro único, que significa, na pobreza, é desumanidade.
55 milhões no Auxílio Brasil, agora Bolsa Família, que significa na extrema pobreza, é desumanidade. E eu poderia citar tantas desumanidades. E a pergunta é simples. O que leva tantas pessoas a isso? Mas quando eu olho esse cadastro, eu vejo que faz todo sentido e tem toda a importância o que vocês fazem. 73,4% do público do Bolsa Família são negros e negras. Isso significa que há algo realmente muito sério para a gente lidar. E é isso que quer o presidente Lula. Eu estou aqui para dizer para vocês, vocês não estão só. Vocês não estão só. Nós temos as condições de estar juntos. Agora mesmo, nós estamos trabalhando com a Aniele, fizemos uma busca ativa no país inteiro e ali exatamente para dar a mão a quem estava de fora. Mais de 1,5 milhão de famílias que estavam passando fome naquele mapa dos 33 e outros que aqui dentro, por conta de inconsistência do projeto, ganhando 20, 15, 14 mil e outros passando fome lá fora. Amanhã, sexta-feira, quando a gente pagar a última etapa do Bolsa Família, veja que notícia boa que o presidente anunciou ontem. 43,5 milhões de pessoas fora da extrema pobreza por conta do novo Bolsa Família. De 21 milhões e 200 mil, 18 milhões e meio de famílias com renda per capita acima de 218, que significa, com um mínimo de 600, que significa a condição de poder, como o presidente que viveu o que ele viveu, tomar café, almoçar e jantar todo dia. E agora, com uma regra moderna, o Brasil, que lá atrás fez algo extraordinário com o Fome Zero, com o Brasil Sem Miséria, com o Bolsa Família, quando foi criado, o Brasil dá um passo gigante agora. O Brasil foi copiado por 82 países do mundo. Eu estive agora na Argentina e eu falei para a ministra Vitória Paz, no encontro da América do Sul, era um encontro que seria do Mercosul, mas quis o presidente que a gente articulasse para ser da América do Sul e em seguida fizemos um da América Latina. E essa crise que a gente está vivendo no Brasil afetam também os outros. Por isso a gente tem que olhar sem preconceito contra os nossos irmãos da Venezuela, que fogem mesmo da fome. Nossos irmãos do Paraguai, nossos irmãos de qualquer lugar do mundo, do Haiti, de várias regiões do mundo. Então vejam, aqui eu dizia para ela, eu estou andando, eu visitei algumas cidades, eu estou com a sensação de não perceber muito claramente a crise que vocês estão vivendo. E ela disse, nós seguimos o Brasil, criamos uma rede de proteção. Ela conta que ela já é uma pessoa que já tem uma longa experiência, e ela diz, 35 anos atrás, a Argentina vivia uma crise menor do que essa. E teve saques, teve caos, teve pessoas invadindo armazéns, supermercados. Eu vivi, minha geração viveu isso. Muitos aqui, é provável, viveram isso. Em secas, em situações de fome, as pessoas invadindo depósitos de merenda escolar, de armazéns, enfim. E essa rede de proteção social é que segura isso. Mas ainda tinha uma pobreza residual. Agora, a partir deste mês, pela vontade do presidente Lula, aprovada no Congresso Nacional, a Lei 14.601, quem entra nunca mais volta à extrema pobreza. Por quê? Entra porque está ganhando abaixo de 218. Eu estava na Paraíba segunda, e lá
um call center contratando, me alegrou muito, 160 jovens do Bolsa Família e abrindo 4.000 vagas para o público do Bolsa Família e call center, quem sabe, é normalmente jovens. Um supermercado chamado Varejão do Preço Popular, de um pequeno empresário lá, contratando gente. E contratou o senhor Edson. Senhor Edson, pai, família de 6 pessoas. Senhor Edson assinou a carteira. Nós fomos lá e medimos. Ele ganha líquido 1.200. Um salário mínimo que ganha líquido 1.200. Dividido por 6, dá 200. Seu Edson receberá agora Bolsa Família e o salário da carteira assinada. O filho do seu Edson, o Elias, está fazendo um curso de empacotador. Vai ser contratado agora em julho. É outro salário mínimo. Dividido 2.200 por 6 dá R$400. Pelo novo modelo, como está acima de 218, mas está abaixo de meio salário mínimo, que é o limite da pobreza, acima do da ONU no Brasil, ele exatamente não cometeu o erro de tirar alguém que está aqui com R$10, R$15, mas não, faz logo um corte logo de mais ou menos 200 acima desse patamar, quis o presidente. E se ultrapassar, então ele passa a ganhar, com esses 2 salários, metade do Bolsa Família mais os 2 salários. A renda crescendo e indo acima de 660 per capita, aí sim, sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro único. E lá na frente, perdeu o emprego de 1, vem para metade. Perdeu o emprego de 2, vem para os 100% do Bolsa Família. Entrou, nunca mais volta para a pobreza extrema no Brasil. É isso que a gente tem a partir de agora. Mas a gente não quer só isso. Por isso que me animou muito as falas de vocês na valorização da educação. A educação, tiro pela minha vida, sou o 5º da minha família a chegar numa universidade a vida inteira, e o alicerce é a educação. O alicerce é a educação. E isso o presidente estava pouco antes de vir para cá com o ministro Camilo. E a gente trabalhando, como é que a gente, inclusive, dá um estímulo para os mais jovens, principalmente do cadastro único, não largarem de estudar, para reduzir abandono, para reduzir reprovação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa mesma lei, ela empoderou os movimentos sociais. Agora eu posso dizer, já está aprovada, sancionada. O que eu quero dizer com isso? Vocês são protagonistas na luta contra o racismo, e isso é fundamental. É muito importante e vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Nós não podemos ter nenhuma tolerância contra o racismo. Nenhuma tolerância contra o racismo. É isso que determina, não recomenda, determina Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente. E aí, vejam, nós vamos trabalhar juntos com vocês. Bolsa Família é um piso. O céu é o limite. Eu vi aqui nas palavras da minha querida Amanda. Ninguém vai tirar o direito de vocês de sonhar. Sonho só é sonho quando se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Lula volta para trazer de volta o que tiraram do nosso povo. Lula volta para fazer mais do que a gente vai repor do que tiraram do nosso povo. Podem acreditar nisso. Então, a partir de agora, nós estamos trabalhando Minha Casa Minha Vida. Nós temos que, em cada estado desse país, olhar quem
de negros e negras que não têm casa, porque é prioridade no Minha Casa Minha Vida para a gente trabalhar. Onde que não tem energia ainda, nós queremos chegar lá, e principalmente na Amazônia, e nós queremos chegar com energia. Vai ser lançado o Internet Brasil. Onde que não chegou a internet, vai chegar e a gente tem que cuidar, porque normalmente é do lado que mais precisa. E assim, são 33 programas. E não é só com o município, não é só com o Estado. Nós queremos trabalhar com a Uniafro e com as outras entidades que queiram trabalhar. Nós queremos trabalhar a qualificação. Nós queremos fazer a inclusão socioeconômica, pelo emprego, pelo empreendedorismo. E aqui nós vamos trabalhar, Douglas, com nossas lideranças, para que a gente tenha a condição de elaborar bons projetos. Aqui é dito, vários aqui, eu estou me formando em jornalismo, quero botar o meu portal. Nós vamos financiar o seu portal, ou o que você quiser. Nós vamos trabalhar no campo e na cidade, porque a gente quer cada vez mais dignidade. Então eu estou aqui trazendo não só palavras vãs, vocês vão ver com o tempo. Este país tem o privilégio de ter não só o maior líder desse país, tudo que ele enfrentou e venceu, porque uma ampla maioria do povo compreendeu de tudo o que aconteceu. Pois bem, é um líder de causas, é um líder da causa ambiental, é um líder que vai trabalhar cada vez mais contra também o preconceito, contra os pobres, é bom a gente compreender, preconceito contra negros e negras, contra indígenas, enfim, tem também a ver com o preconceito contra pobres. O que eu quero dizer para vocês é que, a partir desse encontro aqui hoje, ninguém larga a mão de ninguém para valer. Um grande abraço, muito obrigado. Daniele, ou seja, todo o time, só examinar. Em cada lugar eu sei que tem suas particularidades. O que a gente pode trabalhar juntos. Então, quero combinar uma agenda na hora que você, se tem meu telefone, linha direta, sem qualquer arrudeio, e a gente combina e marca. Eu quero ter esse encontro, porque estou feliz com esse momento, mas ele não pode parar por aqui. Tá certo? Vamos estar juntos. Obrigado. Agradecer ao nosso ministro Wellington Dias, que fez um esforço gigante para estar aqui com a gente. Obrigado, ministro. Vamos seguir para a nossa reta final. Antes eu queria convidar para vir para a mesa o nosso secretário executivo do Ministério das Relações Institucionais, Olavo Noleto. Por favor, Olavo. Olavo eu já saudei hoje, mas ele veio aqui representar o nosso ministro Padilha, que ainda não pôde vir com a gente, não sei se poderá. O ministro Wellington voltou. Foto. Eu vou sair na foto também. Vamos fazer a foto?
Perdemos o controle do evento, perdemos o controle. Gente, vamos caminhando para encerrar. Pedir para todo mundo sentar de novo. A gente vai ouvir agora a nossa secretária em exercício do Ministério dos Esportes, Juliana Agati. Juliana, por favor. Secretária não, ministra. Ó, eu fiquei atrapalhado com a confusão. Desculpa, Juliana, nossa ministra em exercício, por favor. Até eu também não estou muito acostumada com isso, viu? Eu gosto de falar com o microfone assim. Primeiro, boa noite, né? A todos, todas, todos. Muito importante estar presente aqui. Agradeço a oportunidade em nome do Ministério do Esporte e da nossa querida ministra, Ana Moser, quem substituo nessa ocasião por conta de viagem internacional, né, para algumas discussões sobre esporte aí com o resto do mundo. Gostaria de cumprimentar o Paulo, né, e o Olavo da SRI, o Paulo na representação do Conselhão, o Olavo aqui substituindo o nosso ministro Alexandre Padilha, o ministro Wellington, que acabou de sair, todas as representações aqui da cultura também, dos direitos humanos, da cultura, da juventude, e também o querido Douglas Belchior, e o nosso querido também Diogo Silva, que trabalha conosco ali no Ministério do Esporte e que emocionou com a sua fala, Diogo. É muito importante te ouvir, até pelo espaço que você ocupa hoje, toda a sua trajetória, e o esporte ele traz isso, né? Pelo esporte a gente consegue identificar e viver com superações. Então, queria dizer, fazendo referência a uma das falas que aqui, né, das representações, é que a gente não tem como a gente pensar em fazer política sem vocês. Até mesmo porque no ano passado as escolhas que nós fizemos para que hoje estivéssemos aqui, a gente estava junto lá. Então a gente só está aqui hoje porque a gente estava junto ano passado. Então esse é o maior símbolo do que representa a gente estar reunido aqui hoje, justamente para a gente dar os passos necessários para a construção que a gente precisa para o nosso país. E a gente não tem tempo a perder. E a gente não pode deixar espaço para o que aconteceu no passado. Então, o tempo urge e é necessário que a gente esteja aqui organizado, coordenado, que a gente esteja junto, que a gente consiga, de fato, transformar as nossas ideias, os nossos planos, os nossos projetos em realidade. Eu acho que essa é uma grande missão e não é fácil, é difícil. Todos os dias, conversava com o Paulo ali, a gente acorda e se lembra dessa missão que está colocada para a gente. Para a gente aqui, para vocês aí, nessa conexão governo, sociedade, sociedade organizada, entidades. Então, é um conjunto de forças que vai fazer com que a gente chegue onde a gente quer chegar, onde a gente precisa chegar. Porque, de fato, não dá mais para a gente conviver no nosso país com nenhuma manifestação de racismo, violência, desigualdade de gênero, fome. A maior expressão da desumanidade no nosso país é a fome. E a fome, ela tem cor, a fome, ela tem idade, a fome, ela tem gênero, a fome, ela é identificada. Então, a gente está falando de um fenômeno que tem uma imagem, e essa imagem, é por dentro dela que a gente precisa entender o que é que acontece no nosso país. Então, não dá mais para a gente, de fato, conviver com as manifestações todas de desigualdade e de violência que a gente vive e convive diariamente. E a fome é uma expressão que, todo momento, ela bate na nossa porta, ela está evidente, ela está em todos os lugares, em todos os espaços. É indigno, não dá para pensar
com fome em educação, não dá para pensar quem tem fome em saúde, não dá para pensar em digno, em esporte, em lazer, em cultura. Então, por isso que o ministro Wellington, quando esteve aqui, por isso que essa é a prioridade do nosso governo, do governo do presidente Lula, como a nossa maior prioridade, eliminar a fome no país. Nós conseguimos lá no passado, o Brasil saiu do mapa da fome. Mas vejam, é possível retornar. Então, a gente está aqui para fazer com que essas situações não retornem mais. Por isso que o que a gente precisa construir é algo que não é apenas imediatista, tem que ser sólido, perene, por isso que tem que ser junto, a gente junto com vocês, né? São diversas frentes, mas que trabalham juntos. Queria cumprimentar a fala do Levi, da Stephanie, da Amanda, do Wellington, se entendi direito, ou era, como? Wesley, também a fala do Cássius, isso, da Júlia, da Yasmin. Foi muito importante escutar vocês, porque essa escuta nos move, essa escuta mexe com a gente no nosso dia a dia, faz com que a gente se reposicione mesmo no lugar de representação que a gente está. Então, nós aqui que ocupamos ministérios, que ocupamos cargos públicos, nós estamos representando um interesse que fez com que a gente estivesse aqui. Nós estamos representando um projeto político de uma nação, um projeto político de um governo. Então, da parte do Ministério do Esporte, queria dizer que nós estamos completamente abertos para todas as conversas e a gente traz no bojo da nossa política lá, vocês estiveram no Ministério do Esporte, a questão do direito de acesso à atividade física, ao esporte e ao lazer. Especialmente nos municípios, nas periferias, nos bairros, algo que nos últimos anos a gente percebe, hoje, estando dentro do Ministério do Esporte, mais ainda, uma ausência institucional completa em política nessa linha de investimento. Então, a gente sabe que a gente tem um esporte de alto desempenho, um esporte de alto rendimento, a gente assiste pela televisão, a gente identifica, é importante, são os nossos ídolos, mas todo o esporte que chega no topo, que chega lá, que a gente vibra, que a gente batalha, ele tem uma origem, que é a base, que é a inclusão, que é o acesso, que é a oportunidade de acesso. Então, no Ministério do Esporte, um ministério que foi recriado justamente porque a gente entende a importância do esporte para melhorar a escolarização, porque muitas vezes é no esporte, é numa aula ali de educação física, seja uma aula formal de educação física na escola, ou seja ali numa quadra que tem um professor que muitas vezes é voluntário ou uma entidade que se organiza na sua aula, muitas vezes é por meio daquele espaço que a gente identifica violências, que a gente identifica preconceito, que a gente identifica situações que precisamos estar atentos. Então, o esporte, ele contribui também para esse processo de identificação das violências, das desigualdades, do preconceito. Ele contribui para a escolarização, contribui para a saúde e é em todas as fases da vida. É para a juventude, mas é também para a pessoa idosa, que muitas vezes está lá dentro de casa e não tem um acesso. Vai na quadra ali perto do bairro, a iluminação não está boa, só à noite que pode ir, ou está cheio de mato, porque os municípios têm dificuldade de manutenção, e a gente precisa ter uma política que abrace tudo isso. E ver o esporte como política pública, não apenas como uma atividade pontual, mas uma política que tem continuidade, que tem acompanhamento, porque tem um sentido para a saúde, tem um sentido para o desenvolvimento humano, tem um sentido para a coordenação motora, para a socialização, para espaços de convivência. Então, é isso que a gente quer com a política pública do esporte. É isso que a ministra Ana Moser, atleta olímpica, que vivenciou toda a experiência do esporte na sua integridade, é isso que ela quer pela experiência de vida e por trabalhos também desenvolvidos por ela, é isso que ela quer, a pedido do presidente Lula, que de fato a gente consiga ter uma política pública de esporte implementada no nosso país.
um esporte que ele integre e seja inclusivo para a pessoa com deficiência. Porque a gente falava no Ministério esses dias, a gente tem o benefício de prestação continuada, tem o programa Bolsa Família, mas tem também o BPC, o benefício de prestação continuada. A gente tem uma secretaria no Ministério do Esporte e do Paradesporto, que ela está muito mais, ao longo dos últimos anos, olhando para a questão do alto desempenho, que é importante, é necessário, é um exercício de superação, são relatos incríveis, mas precisa olhar como é que está a questão do acesso à pessoa com deficiência ao esporte nos municípios e nos territórios. Mobilidade é um grande problema. Não consegue acessar porque não consegue chegar e muitas vezes também porque não tem oferta. A gente tem conversado também com a ministra Sônia Guajajara sobre a questão da política de esporte para a população indígena. Inclusive, a gente abriu uma possibilidade para os municípios e territórios indígenas para iluminação de quadra, porque veio como demanda do Ministério dos Povos Indígenas para a prática noturna de atividades físicas, que não conseguiam por conta da ausência de iluminação, e seria uma forma da gente potencializar mais o acesso. Então, nós estamos escutando, nós estamos ouvindo, a gente quer muito estar em conjunto com vocês. A gente tem agora como missão no Ministério, e é importante que vocês saibam disso, porque a gente só vai conseguir isso em conjunto com quem está lá, vivendo no bairro, vivendo na cidade, vivendo nas periferias. A gente precisa implementar o Sistema Nacional do Esporte, que é o sistema que vai organizar a política pública do esporte. Hoje a gente tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que já se organiza em política pública. O Ministério da Cultura, hoje, ele também tem uma organização de política pública. O Ministério da Educação, o Ministério da Assistência Social tem uma organização coordenada com Estado e município para o esporte, ou para essas disciplinas, para essas frentes, né, educação, saúde, assistência, chegarem. Com o sistema, a gente vai conseguir que a política chegue. E aí, prefeituras que, por vezes, não entendem que o esporte é importante, vai entender por conta do sistema. Porque, ao aderir ao sistema, a gente consegue dar institucionalidade, que é isso que a gente diz, e a oferta do esporte chegar com qualidade, com estrutura, com dignidade, de forma que inclua e que não exclua ninguém. E cuidar também para que o esporte, os espaços do esporte, não reproduzam violência. Porque a gente tem esses indicadores também. Indicador de assédio com meninas, de violência, nos espaços de prática também. Por isso que a formação é importante. Uma formação antirracista, uma informação que preze pela igualdade de gênero, pela inclusão. Então, nós estamos trabalhando nessas frentes. E implementar esse Sistema Nacional do Esporte vai exigir da gente que percorra todos os estados e municípios. E quando a gente estiver em São Paulo, a gente quer estar com vocês. Quando a gente estiver no Rio, a gente quer estar com vocês. A gente quer estar com toda a sociedade organizada. Porque é isso que a gente precisa, ter uma estrutura de política pública presente. E no ano que vem, no primeiro semestre, a gente quer organizar a nossa Conferência Nacional do Esporte. Esse vai ser um momento muito importante da participação, da organização de vocês. A gente teve casos e a gente tem uma parceria com a ministra da Igualdade Racial, no caso do Vinícius Júnior, porque a gente quer um esporte sem racismo, um esporte antirracista, e a gente tem feito todos os contatos possíveis com os comitês, confederações, federações, porque é um espaço propício e um dos melhores espaços para que a gente coloque essa voz nos meios de comunicação, que são as partidas esportivas, os jogos de futebol, as partidas de vôlei, os grandes campeonatos, porque as pessoas estão assistindo e a gente precisa dar repercussão a isso. Hoje a gente tem uma política de transferência de renda que o Diogo muito bem falou, que é o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta hoje ele